Boa noite, pessoal. Já é noite, já são 6 horas da tarde. E eu vim aqui pra gente ler a palavra de Deus. Como é que você está? Como é que está seu coração? Como é que está sua alma? Alguém te deixou triste hoje? Alguém falou alguma palavra com você que tenha magoado você? Coloca essa pessoa nas mãos de Deus, ora ao Senhor, se ajoelha, ou quando você estiver lá na cama e você não tiver levantar assim de madrugada, não estiver fazendo nada, você coloca o nome dessas pessoas nas mãos de Deus, conversa com Deus, fala com Deus o que essa pessoa está fazendo, fala com Deus o que você está sentindo, o que essa pessoa fez você sentir. Olhe para essas pessoas, gente, com dó, sabe por quê? Porque quando a pessoa te magoa sem motivo nenhum, é porque o problema está dentro dela, não está dentro de você. Porque nós somos seres, gente, seres assim que infelizmente muitos seres humanos, né? Seres humanos, eles têm problemas na vida dele, mas eles pegam os problemas dele e joga para cima de você. Às vezes pode ser sua mãe. Muitas vezes a minha mãe jogou problemas dela com meu pai para cima de mim. Quando eu era criança, eu era apenas uma criança. Então, muitas vezes, né, minha prima jogava problema para mim que era dela. Então, às vezes, o seu vizinho, a sua vizinha, às vezes a pessoa não está bem com ela mesmo, não está bem com a situação que ela está passando, e ela começa a jogar para cima de você os problemas dela, a tristeza que está dentro dela. Gente, hoje eu quero falar do meu dia, né? Eu dormi bem, graças a Deus, eu dormi a madrugada todinha, em nome de Jesus. Eu acordei muito melhor do que antes. No número 2 aqui. Hoje eu fiz umas 2 vezes o número 2, 2 ou 3 vezes, e o médico pediu que eu fizesse pelo menos 2 vezes o número 2, eu fiz 2 vezes hoje. Eu tomei iogurte, comi taioba com aquele negócio que faz com fubá, gente, esqueci o nome, com angu. Algumas pessoas chamam de polenta, né? Mas é angu. Com angu eu comi uma ameixa, eu comi metade de um mamão, que eu dei outra metade para a mãe. Eu fiz suco de acerola, que a dona Maria mandou, dei à mãe suco de acerola, com o remédio dela. Eu fico pensando, gente, eu olho para a mãe assim, fico pensando, meu Deus do céu, me dê o livramento, por favor. Eu preciso cuidar da mãe, sabe? Pelo menos mais uns 20 e poucos anos. Por favor, tenha misericórdia de mim, sabe? Tenha compaixão. Tô me sentindo fraca, estou me sentindo assim, ó. Tô me sentindo fraca, que eu tô comendo assim, não tô comendo angu com esse negócio, né? Com angu com polenta, né? Com angu com com taioba. Tô comendo frutas, né? Mamão, ameixa, tomando iogurte, mas não é aquele muito, né, gente? É aquele mais ou menos. Eu não sei se é porque eu tô fraca, porque tem muito tempo que eu tô desse jeito. A fraqueza vem agora. Mas eu fiquei muito feliz de ter conseguido fazer o número 2. Eu estou muito feliz de estar podendo sentar. Aqui, ó. Ó, gente, eu tô sentadinha direitinho aqui, ó. Estou sentadinha direitinho. Antes eu estava sentando assim, ó, de lado. Eu não conseguia. E quando eu levantava, a gente doía. E quando eu batia aqui, não doía. Claro que tá me preocupando agora, gente, mas é o exame, né? Que só o mês que vem que vai ficar pronto. Mas eu peço oração a vocês, que Deus me dê o livramento, que eu preciso ficar mais uns anos aqui para cuidar da minha mãe, para cuidar dela. Porque eu fico olhando para ela e penso, meu Deus, como é que ela vai ficar? Como é que ela vai se sentir, né? Porque a gente, quando dorme com nossos antepassados, eu acredito que a gente não veja nada, mas há pessoas que ficam, que sofrem, né? Eu não sei como é que é, mas eu peço a Deus, assim, um livramento em nome de Jesus. Hoje eu orei bastante na parte da manhã, fui no brechó na parte da manhã, fiquei ali um tempo, gravei uns vídeos aí no Kawaii, que eu gosto de fazer letra de música, mas deu tudo certo até agora. Neste momento tá tudo certo, tô me sentindo bem, graças a Deus. E
A mãe acabou, eu dei 2 banhos na mãe hoje, que estava fazendo muito calor. Ela tomou 2 banhos hoje. Ela se alimentou bastante, ela se alimentou bem. Daqui a pouco eu vou dar jantar para ela. Nós estamos aqui em 1 Crônicas, capítulo 19, não é? Eu nem olhei, gente. 1 Crônicas é no Antigo Testamento, capítulo 18. Algum tempo depois, o rei Davi derrotou os filisteus e os subjugou e tomou Gate. Isso aqui nós demos ontem. Tá no vídeo de baixo aí, o anterior. Nós estamos aqui no capítulo 19 de 1 Crônicas, versículo 1. Depois, o que aconteceu aqui? Versículo 17 do capítulo 18. Hoje tá bom, tempo bom, tá ventando. Benaia, filho de Jeoiada, comandava os queretitas e comandava os peletitas, e os filhos de rei Davi eram os principais oficiais do rei Davi. Capítulo 19, versículo 1. Depois disso, Naás, rei dos Amonitas, morreu, e seu filho se tornou rei no seu lugar. Versículo 2. Então o rei Davi disse: demonstrarei amor leal a uma pessoa chamada Anum, filho de Naás, porque o pai dele, Naás, demonstrou amor leal a mim, rei Davi. Portanto, o rei Davi enviou seus mensageiros para consolar o filho de Naá pela morte do seu papai. Mas quando os servos do rei Davi chegaram à terra dos Amonitas para consolar Anum, filho de Naá, versículo 3, os príncipes dos Amonitas disseram a Amon: Amon, acha que foi para honrar seu papai? O seu papai, como era o nome do papai dele mesmo? O nome do papai dele era Naás. Você acha, versículo 3, os príncipes dos Amonitas disseram a Amon, né? Sempre tem gente para falar na sua cabecinha, para tirar você de cabeça, para falar assim, para te jogar pro mal, né? Tem muita gente para fazer isso. Muita gente para te chamar para beber, para te chamar para ir pro forró, né? Mas para te chamar para ir na igreja, para falar palavras bonitas para você, para te consolar, né? Não tem. Então, o que aconteceu aqui com os príncipes, né? Eles chamaram aí Anum, que era que o papai dele, né, foi dormir com os antecedentes dele, os descendentes dele, e os príncipes, no versículo 3, dos Amonitas disseram a Anum: Anum, você acha que foi para honrar o seu papai, Naás, que o rei Davi lhe enviou consoladores? Desconfia disso, hein? Os servos de Anum vieram fazer um reconhecimento da terra. Não, os servos do rei Davi, os príncipes estavam falando com Anum. Estava assim, tirando ele de cabeça, né? Versículo 3. Os príncipes dos Amonitas disseram a Anum: você acha, Anum, que foi para honrar o seu papai, Naás, que o rei Davi lhe enviou consoladores? Os servos do rei Davi vieram fazer um reconhecimento da terra, espionar sua terra e arruinar o senhor Anum, que é rei agora, no lugar do seu papai Naás, que era amigo do rei Davi. Versículo 4. Então, Anum pegou os servos do rei Davi, raspou a barba deles e cortou suas roupas pela metade, na altura das nádegas. É porque eles vestiam tipo vestido, sabe? Como veste lá em Dubai, tipo assim, como se fosse um vestido por cima da calça, por cima da camisa. Acredito que não tinha calça naquela época nem camisa, né? Era tipo um vestido. Depois os mandou embora. Versículo 5. Quando contaram, os servos do rei Davi contaram ao rei Davi o que tinha acontecido com os seus servos. O rei Davi imediatamente enviou homens ao encontro dos seus servos, que Naum fez que cortou o cabelo, cortou a roupa deles pela metade, aparece nas nádegas, humilhando os servos do rei Davi. Então, o rei Davi enviou homens até encontro deles, né? Desses servos que foi lá consolar o Anum, filho de Naás, que tinha perdido Naás, seu papai. Mas ele
foi tirar de cabeça, como muitas pessoas tiram você de cabeça, para que entendesse que rei Davi queria as terras dele, mandou aqueles servos para espionar. Anum, com a mente fraca, ele pegou e achou que fosse verdade. O que aconteceu? Ele mandou cortar, raspar a cabeça dos servos do rei Davi, humilhando eles, e cortar as vestes dele até as nádegas dos servos. Aí quando o rei Davi ficou sabendo, mandou mais servos para encontrar com aqueles servos, né, que Anum tinha humilhado, junto com os príncipes, né, da sua terra, os amonitas. Os amonitas não cultuavam a Deus, Pai de Jesus não, tá, gente? É outros deuses. Versículo 4. Então Anum, filho do rei Naás, pegou os servos do rei Davi, raspou a barba dos servos do rei Davi e cortou as roupas dos servos do rei Davi pela metade, na altura das nádegas do bumbum. Depois os mandou embora humilhando-os. Versículo 5. Quando contaram ao rei Davi o que tinha acontecido com os servos dele, que ele mandou consolar Anum, o rei Davi imediatamente enviou homens ao encontro daqueles servos que tinham sido humilhados pelo Anum, porque eles tinham sido muito humilhados. O rei Davi lhes disse: fiquem em Jericó e voltem quando as suas barbas tiverem crescido. Raspou a barba deles. Versículo 6. Com o tempo, os amonitas perceberam que tinham despertado o ódio do rei Davi fazendo isso com os servos dele. Então, Anum e os amonitas enviaram 1000 talentos de prata para contratar carros de guerra e cavaleiros da Mesopotâmia, de Aramacá e de Zobá. Versículo 7. Assim, eles contrataram 32.000 carros de guerra e também o rei de Macá e o seu exército. Então, eles vieram e acamparam diante de Medeba. Medeba é um lugar. Os amonitas saíram das suas cidades e se reuniram para a guerra. Versículo 8. Quando o rei Davi ficou sabendo disso, o rei Davi enviou Joabe e todo o exército, incluindo os guerreiros mais valentes que ele tinha. Versículo 9. E os amonitas saíram e se puseram em formação de batalha à entrada da cidade, ao passo que os reis que tinham vindo se posicionaram à parte em campo aberto. Versículo 10. Quando Joabe viu que as forças de ataque vinham contra ele, pela frente e pela retaguarda, Joabe escolheu alguns dos seus melhores soldados de Israel e os colocou em formação de batalha para enfrentar os sírios. Versículo 11. Joabe pôs o restante dos homens sob o comando do seu irmão, chamado Abissai, a fim de colocá-los em formação de batalha para enfrentar os amonitas. Versículo 12. Então Joabe disse: se os sírios se tornarem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas se tornarem fortes demais para mim, para você, eu vou ajudar vocês. Versículo 13. Temos de ser fortes e lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E Jeová fará o que for bom aos seus olhos. Versículo 14. Muito interessante essa parte aqui no versículo 13, né? Temos de ser fortes, o que Joabe disse, né? Temos de ser fortes e lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E Jeová fará o que for bom aos seus olhos, aos olhos de Jeová, de Javé, de Deus Exército, Pai de Jesus. O que for bom aos olhos de Deus, ele fará. Versículo 14. Então, Joabe e os seus homens avançaram para lutar contra os sírios, e os sírios fugiram de diante de Joabe. Versículo 15. Quando os amonitas, que cultuavam outros deuses, não Deus Pai de Jesus, viram que os sírios tinham fugido, eles também fugiram de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Depois disso, Joabe voltou a Jerusalém. Versículo 16. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados pelo povo de Israel, enviaram mensageiros para convocar os sírios que estavam na região do rio Eufrates e que eram comandados por Sofaque. Sofaque era um homem que era o chefe do exército de Hadadezer.
Versículo 17. Ao ser informado disso, o rei Davi reuniu imediatamente todo o povo de Israel e atravessou o rio Jordão e foi ao encontro deles. Deles quem? Do Joabe e do irmão dele e todo o exército de Israel. E se pôs em formação de batalha. O rei Davi se pôs em formação de batalha para enfrentar os sírios e eles lutaram contra o rei Davi. Versículo 18. Mas os sírios fugiram do povo de Israel. O rei Davi matou 7.000 condutores de carros de guerra sírios e 40.000 soldados a pé. Matou também Sofaque, que era chefe do exército aí dos sírios, de Adadezer. Versículo 19. Quando os servos de Adadezer viram de ver que tinham sido derrotados pelo povo de Israel, fizeram imediatamente paz com o rei Davi e se tornaram seus súditos. E a Síria não quis ajudar novamente os amonitas, ficaram com medo do rei Davi, que na verdade é com medo de Deus, Pai de Jesus, que deu todo o poder aí para o rei Davi e para todos os servos do rei Davi, para que ele ganhasse a guerra.